Então, a primeira coisa que a gente tem que ver são os índices de confiabilidade, tá? Então, a gente observa aqui os índices de confiabilidade do campo do olho direito. Então, a gente observa já que tem muitas perdas de fixação, né? 3 em 13, acima de 20%, tá? Isso torna o campo visual não muito confiável. Mas aqui está acontecendo isso porque é um campo tubular, é um paciente que tem uma visão, um campo bem comprometido, um glaucoma bem comprometido, uma visão bem comprometida. Então, portanto, ele perde muita fixação, tá? Falsos positivos 0%, ok, né? A gente quer falsos positivos abaixo de 15%. E falso negativo NA. NA quer dizer que não foi avaliado, tá? Em pacientes que têm campo tubular, os falsos negativos ou eles ficam bem elevados ou então eles são NA, não avaliado, tá? E a fóvea 0 decibéis porque é um paciente que tem um nervo bem comprometido, um campo bem comprometido, tá? Quando a gente observa aqui o gráfico do Total Deviation, a gente vê que existem vários escotomas distribuídos nos 4 quadrantes, né? Então existem escotomas absolutos. Como é que eu sei que são absolutos? A gente olha para cá, ó, vê que está tudo zero. Então zero é escotoma absoluto, tá? E tem alguns relativos mais densos, densos porque eles ficam mais escuros aqui, abaixo do percentil 0,5, tá? Quando a gente vai para o Pattern Deviation, ele não mostra o gráfico. Por quê? Porque o Pattern Deviation é a comparação de pontos com melhor, né? Com mais decibéis em comparação com pontos com menos decibéis. Pontos melhores com pontos piores. Então ele faz a comparação do paciente com ele mesmo. Então, como tá tudo ruim, não tem como comparar o bom com o ruim, porque tá tudo ruim. Então é por isso que ele não aparece aqui, tá? E quando a gente vai para o Total Deviation, a comparação dos pontos do campo visual desse paciente com pessoas da mesma idade, né? Em termos populacionais, né? E quando a gente vem para cá, GHT, fora dos limites normais, né? Porque é um campo bem alterado. O MD, que é a média dos pontos do Total Deviation, ele pega todos esses pontos aqui, ó, tá? Por exemplo, aqui, ó, menos 32, quer dizer que comparando com pessoas da mesma idade, esse ponto está 32 decibéis abaixo do que deveria estar, né? Então, ele pega todos esses pontos aqui e tira uma média, que deu menos 30, tá? Que é bem alterado, abaixo do percentil 0,5. Quando vai para o PSD, ele está 7,44, né? Quando existe diferenças no campo visual, o PSD ele tende a aumentar. Quando essas diferenças vão se reduzindo, por exemplo, num campo visual totalmente alterado, porque não tem diferenças entre os pontos, estão todos ruins, então ele tende, depois de um certo avanço da doença, ele reduzir, né? Então, no olho esquerdo, a gente observa os índices de confiabilidade, não teve perda de fixação, falso positivo abaixo de 15%, falso negativo abaixo de 15%, fóvea 31 decibéis não está zero, né? Embora esteja um pouco reduzido, tá? Porque esse pontinho aqui, ó, coincide com o pontinho de menos 0,5, tá? E aí, quando a gente vai para o gráfico de tons de cinza, a gente vê que existe um escotoma arqueado, completo, porque ele vai até a mancha cega. Então, geralmente começa como um degrau nasal e vai progredindo até acompanhar a mancha cega, né? Essa área preta coincide com essa área aqui de cima, que está tudo em zero, né? GHT fora dos limites normais, VFI 56%, porque ele perdeu metade do campo, que foi o campo de cima, né? Então, é como se tivesse 56% de visão ainda, né? O MD, que é a média dos pontos aqui do Total Deviation, menos 16,14, ainda abaixo do percentil 0,5, que é alterado, né? E o PSD você vê que está maior do que no campo do olho direito, 13,93. Por que está maior? Porque existem grandes diferenças entre o M campo superior com o inferior, né? E o PSD, ele faz essa diferença, né? Assim como o Pattern Deviation. Quando a gente olha o Total Deviation, a gente vê que tem escotomas nos 4 quadrantes. Aí o Pattern Deviation dá uma melhorada. Ele desconsidera a opacidade de meios, como alterações de córnea, catarata, e ele mostra os escotomas mais concentrados no hemicampo superior, né? Certo? Então ele pega os melhores pontos desse campo e compara com os piores, para poder ter essa diferenciação aqui, tá?